Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A decisão que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo versa sobre uma limitação quantitativa para o ajuizamento de execuções fiscais pelos conselhos de classe ou conselhos de categoria que administram as diversas profissões. Tá? Deixa eu primeiro apresentar o julgado para vocês. Trata-se do agravo interno no recurso especial 2.037.876 do Rio Grande do Sul. Como de costume, os senhores vão encontrar a referência completa do julgado, a disponibilização da ementa e eventuais outras observações correlatas na descrição desse vídeo. O que nós temos aqui? Eu vou fazer uma análise, geralmente eu falo tudo do ponto de vista fático, depois eu explico tudo do ponto de vista normativo, e depois a posição do tribunal. Aqui eu vou fazer um bem bolado entre o ponto de vista fático e o normativo, que me parece vai ficar melhor para a compreensão dos senhores. Porque a questão envolve ainda um aspecto temporal, a lei processual no tempo. Houve uma alteração legislativa e o cerne da questão é ver se essa alteração legislativa deve ser aplicada aos processos em curso. Por isso que eu vou fazer essa análise um pouco dividida. Então vamos lá. Nós tínhamos lá um profissional da educação física inscrito no CREF, Conselho Regional de Educação Física. Esse rapaz não pagou as anuidades nos exercícios de 2015, 16, 17, 18, e aí o CREF ajuizou em 2020 uma execução fiscal para a cobrança do débito. Àquela altura, em 2020, o valor era de R$ 3.579,16 quando do ajuizamento da execução fiscal. Okay? O que são os conselhos profissionais? Os conselhos profissionais possuem natureza jurídica de autarquias federais. Então, o CREF é uma autarquia federal, à exceção da OAB. A OAB tem uma natureza jurídica sui generis. Ela é considerada pela jurisprudência do STF como um serviço público independente. Então, a OAB é uma situação à parte. Não era o caso de OAB, era o CREF, então é uma autarquia federal. Os conselhos de profissão, vamos assim chamar, eles cobram anuidade. A anuidade é um valor cobrado pelos conselhos todos os anos, daí o nome de anuidade. E eles cobram de quem? Dos profissionais que integram a categoria e são inscritos no conselho. E essas contribuições têm natureza jurídica de tributo. São contribuições profissionais ou contribuições corporativas, é assim que o STJ a denomina. E qual é o fato? Sendo tributo, qual é o fato gerador? O fato gerador é a inscrição no conselho, ainda que por tempo determinado, ainda que por tempo limitado. E aí, sendo um tributo às anuidades, a cobrança se dá, a princípio, por execução fiscal, disciplinada pela Lei 6.830 de 80, que é a LEF. E deve ser uma execução fiscal ajuizada aonde? Na Justiça Federal. Que os conselhos de profissão são, como nós vimos, autarquias federais, tem, portanto, o interesse da União aí. Vejam a súmula 66 do STJ. Compete à Justiça Federal processar e julgar execução fiscal promovida por Conselho de Fiscalização Profissional. Então, até aqui fomos com tranquilidade. A execução fiscal foi ajuizada numa vara federal, estava em curso. Só que aí tem um detalhe. Nós temos uma lei, que é a Lei 12.514 de 2011, que trata sobre os conselhos profissionais. Ela disciplina, por exemplo, lá no artigo 4º, inciso 2º, que nós vimos aqui, que o conselho pode cobrar anuidade. Pode cobrar multas, anuidade ou qualquer outra obrigação definida na legislação própria. Isso no artigo 4º desta lei 12.514 de 2011. 12.514 de 2011. E no artigo 6º, ela tem a previsão de uma limitação, um valor máximo para fins dessa anuidade.
As anuidades cobradas pelo Conselho serão no valor de, para profissionais de nível superior, até R$500. Faço apenas uma observação aqui, uma ressalva. É R$500, meus amigos, no valor nominal de 2011, tá? Então não vai sair por aí defendendo que o teu conselho só pode cobrar até R$500 de hoje. Você tem que ver quanto que os R$500 de 2011 vale hoje. E aí essa é realmente a limitação que, por força de lei, o conselho está vinculado. E aí, quando do ajuizamento da execução fiscal para a cobrança das anuidades em atraso, a lei trouxe ainda uma outra restrição. A lei trouxe como restrição o artigo 8º. Os conselhos não executarão judicialmente dívidas de qualquer das origens previstas no artigo 4º, que nós vimos, multa, anuidade ou qualquer outra previsão lá da lei, aqui no caso era de anuidade, com valor total inferior a 5 vezes o constante do inciso 1º do caput do artigo 6º, que é aquele R$500 de 2011, observado o disposto no parágrafo 1º. O próprio parágrafo 1º do artigo 6º determina a atualização pelo INPC, né? Calculado, então, os valores das anuidades serão reajustados de acordo com a variação do INPC. Então, são R$500 de 2011 atualizados, você vai ver qual é o valor quando do ajuizamento da execução fiscal, e você só pode propor a execução fiscal que ultrapassar, está escrito aí, 5 vezes esse valor. Então, o que for abaixo dessa limitação, o conselho não pode propor execução fiscal, tem que esperar formar um bolo maior. Por que nós tivemos essa previsão? Porque os conselhos ajuizavam a cada ano um bolo de execução fiscal para cobrar um valor diminuto. Isso estava impactando, atrapalhando sobremaneira o desempenho das funções da Justiça Federal. Então, essa lei tem essa conotação. O custo de um processo, na maioria das vezes, superava o benefício econômico que os conselhos estavam buscando. E aí, isso era um grande problema, de uma perspectiva até macro no Poder Judiciário. E você deixava de julgar questões mais relevantes na Justiça Federal, porque estava sobrecarregados e avolumado lá de execuções fiscais ajuizadas pelos conselhos de fiscalização. Então, essa é a razão dessa limitação. E nós temos, como eu lhes disse aqui, uma questão intertemporal relevante na hipótese. Porque percebam aqui que esta redação do artigo 8º, 5 vezes o valor, se deu a partir de 2021. Foi uma redação dada pela Lei 14.195 de 2021. A redação inicial do dispositivo não era essa, era muito parecida. Só que a limitação inicial era o quádruplo do valor lá do artigo 6º. E passou a ser o quíntuplo. E aí, o que nós tivemos nesse caso aqui em especial? Durante a tramitação, essa execução fiscal do CREF, em face do profissional inscrito lá no CREF, profissional de educação física, ela foi ajuizada em 2020. Então, quando do ajuizamento da execução fiscal, a limitação era 4 vezes o valor. E durante a tramitação dessa execução fiscal, a lei de regência foi alterada e aumentou de 4 para 5. Então, em resumo, quando o Conselho ajuizou a execução fiscal, o valor que ele estava cobrando era de, eu anotei aqui, R$ 3.579,16. Quando do ajuizamento, o limite era 4.373. Então, ele estava... o valor era inferior a esse. Quando ele propôs, era 3.580 a execução fiscal e o limite era de 3.200 e qualquer coisa. Eu não cheguei a anotar aqui, mas era, calculando, dava em torno disso. Era 4 vezes o valor de R$500, atualizado estava 3.000. Então, quando ele ajuizou, estava certinho. Só que com a promulgação da lei, alterando de 4 para 5, o valor saltou para 4.373. E aí, com a nova lei, ele estava abaixo. Então, a conclusão seria de extinção do processo, porque esse artigo 8º prevê, no parágrafo 2º,
os executivos fiscais de valor inferior previsto no caput desse artigo serão arquivados, sem baixa na distribuição das execuções fiscais, sem prejuízo do disposto. Aí é uma questão de direito financeiro que não nos interessa. E o que o juiz fez na origem? O juiz proferiu uma decisão arquivando os autos, sem baixa na distribuição, nos termos do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei 12.514 de 2011. E aí o CREF recorreu, argumentando que não seria possível aplicar esta alteração na lei de regência, porque ela somente poderia apanhar as execuções fiscais propostas após a sua edição, a lei processual no tempo. E, inclusive, o STJ tem um julgado proferido sobre a técnica dos recursos repetitivos, que é esse recurso especial 1.404.796 de São Paulo. Na época, o STJ, é um julgado de 2014. O que disse o STJ em 2014? Olha lá, Conselho de Fiscalização Profissional, artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, inaplicabilidade às ações em trâmites. Norma processual, teoria dos atos processuais isolados, princípio do tempus regit-atum. É inaplicável o artigo 8º às execuções propostas antes de sua entrada em vigor. Então, a parte utilizou esse precedente do próprio STJ e falou, vocês não podem deixar de aplicar o precedente de vocês mesmo, porque quando eu propus estava tudo ok, depois teve uma alteração, eu não posso ser penalizado por isso. Aí o que o STJ veio a dizer nesse julgado atual? No agravo interno, no RESP 2.037.876. Aqui o STJ fez uma distinção. O STJ não acolheu os argumentos do CREF. O que o STJ disse foi o seguinte: quando eu proferi aquele julgamento lá atrás, e você tem razão, realmente ele existe, está ali, eu disse realmente isso. Quando eu proferi o RESP 1404796, a grande questão era o seguinte: não havia lei anterior a essa lei 12.514 de 2011. Então não existia essa limitação. Eu fiz um temperamento, um critério de razoabilidade, proporcionalidade, apliquei a teoria dos fatos isolados, dos atos processuais, isolamento dos atos processuais, e eu disse realmente que as execuções fiscais ajuizadas até então não tinha nenhuma lei de regência. E aí por isso que eu dei esse tratamento intertemporal diferenciado. Aqui, agora, há uma lei de regência. E essa lei de regência teve apenas o critério majorado. Então não é caso de aplicar a fundamentação, a ratio decidente lá daquele julgado lá de trás. Então, vejam como é que tem que acompanhar constantemente o entendimento do tribunal. O argumento do CREF me parece que faz todo sentido. E eu não sei não, acho que tem razão o CREF. Mas o que o STJ, ao final de contas, disse? Eu costumo dizer com meus alunos, é igual remédio ruim. Gosta ou não gosta, tem que tomar. Né? Concorde ou não concorde com o entendimento do STJ, tem que saber, para não aplicar errado. O que ele disse, então, nesse agravo interno no RESP 2.037.876? As alterações introduzidas pela Lei 14.195 de 2021, essa aqui, 14.195 de 2021, no artigo 8º da Lei 12.514 de 2011, que alteração é essa? A majoração de quádruplo para quíntuplo tem aplicação imediata nas ações e trâmite. O STJ disse que isso é definidor da competência da execução fiscal, quanto que é cabível ou não o ajuizamento da execução fiscal, que isso, portanto, tem natureza processual e as normas processuais aplicam-se imediatamente. Eu vejo aí um caráter, um certo corporativismo vamos assim dizer, seria uma jurisprudência defensiva para a defesa da subsistência da Justiça Federal, que continua abarrotada e tal, mas sei não, acho que essa mudança legislativa não deveria apanhar as execuções fiscais já ajuizadas, mas volto a dizer, pouco importa o que acha, né? O que importa é que o STJ tem que saber o entendimento do STJ para não cair aí em engano, ok? Então, pessoal, isso que eu queria falar com os senhores hoje, por hora é só. Fique com Deus e até a próxima.